Bom dia, estamos mais uma vez reunidos aqui para mais uma EBD da Igreja Batista da Capunga. Nesse dia nós vamos tratar aqui do texto registrado em Lucas, dos versos 31 a 35, onde Jesus vai tratar sobretudo do lamento sobre Jerusalém. Nós estamos aqui, o Ronaldo e a nossa irmã Jeane, que conduzirá os estudos. Sejam todos bem-vindos, qualquer que seja o horário que você tenha acesso a essa aula, e que Deus os abençoe. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos por esse momento, por mais uma vez estarmos reunidos, Senhor, para estudar a Tua Palavra, e que essa Palavra, Senhor, transforme o nosso viver, no nosso dia a dia, que ela atinja os nossos corações de forma a mudar a nossa vida, a nossa visão de mundo e tudo aquilo, Senhor, que esteja em conformidade com a Tua vontade. Amém. Abençoa a irmã Jeane, que irá conduzir este momento, que ela possa ser usada por Ti, que ela possa ser dirigida pelo Teu Santo Espírito, Amém. para que Teu propósito, Senhor, para esta aula seja cumprido. Tudo isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Jeane, por favor. Bom dia a todos que estão participando conosco nesta EBD. E conforme já foi dito, o texto básico para a lição de hoje encontra-se no livro de Lucas, capítulo 13, dos versículos 31 a 35. Então nós vamos ouvir agora o que nos diz a palavra de Deus através desse texto. Pastor Ronaldo, o senhor lê para nós? Sim. Lucas 13, 31 a 35 diz assim o texto. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu, ide dizer a essa raposa que, hoje e amanhã, expulso demônios e curo enfermos, e, no terceiro dia, terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. O texto foi lido e agora nós vamos começar trabalhando o texto, baseando ele em 3 partes. A primeira parte é a rejeição do povo judeu à pessoa de Jesus. Vocês devem lembrar que no domingo passado a nossa irmã trabalhou o texto e nesse texto, a porta estreita, ele começa com um jovem que se aproxima de Jesus e faz uma pergunta interessante. Senhor, qual o número ou quantas pessoas serão salvas? E Jesus não responde com números, ele simplesmente diz assim, esforcem-se para entrar pela porta estreita. É uma resposta interessante, né? Geralmente a gente vai esperar que Jesus fosse dizer números, mas ele dá esse conselho. Esforcem-se por entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita é uma metáfora para ser discípulo de Jesus. Nós que conhecemos a Jesus, sabemos que a travessia por essa porta não é uma travessia fácil, é uma travessia que se fundamenta na renúncia. O próprio texto sagrado, em Mateus 16, 24, ele pontua 3 ações necessárias para essa travessia, que nós já conhecemos. O texto diz que precisamos negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. É uma boa reflexão para nós essa resposta de Jesus. Esforce-se para entrar pela porta estreita. Jesus não citou números, só disse isso àquele jovem.
E o texto prossegue mostrando exatamente o ministério de Jesus, quando ele sai da Galileia e ele vai em direção a Jerusalém. Ali seria o palco da sua morte. E o texto diz que chegando em determinado lugar nesse trajeto Galileia-Jerusalém, um grupo de fariseus está ali acompanhando Jesus. Só que nós sabemos que esse acompanhar os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, o grupo de fariseus, eles não faziam isso com o intuito de aprender, e sim de atrapalhar, de pegar Jesus em alguma armadilha, porque eles priorizavam a lei e Jesus priorizava a graça, a compaixão pelos perdidos, o amor por aquelas pessoas que não conheciam Jesus e precisavam ser salvos. Então, esse grupo de fariseus, eles compreenderam no discurso anterior de Jesus, nessa questão da passagem, da porta estreita. Então, Jesus ele faz uma advertência. Tenham cuidado, porque em determinado momento o Senhor há de fechar a porta. Então, alguns irão bater, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer, não vos conheço. E ele faz ainda uma outra advertência que chama a atenção daquele grupo de fariseus. Ele diz, olhe, muitas pessoas que estão nos últimos lugares, elas ocuparão os primeiros lugares. E ele ainda vai além. E ele diz, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, virão pessoas e se assentarão à mesa no reino de Deus. E aqueles fariseus não gostaram dessa colocação. Claro, mestres da lei, pessoas de elite. E eu acho que eles entenderam assim, se fosse numa linguagem nordestina, isso é comigo. Ah, não vou engolir essa não, de ser o último, de não ter o privilégio de participar ou de me assentar nos primeiros lugares e me conformar com os últimos lugares, com certeza não. E isso assim causou um desconforto e eles vêm agora com a informação para Jesus. Olhe, saia daqui, porque Herodes quer matá-lo. Então foi no texto que o pastor Ronaldo leu agora. Naquela mesma hora, fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram, saia, vá embora daqui, Herodes quer matá-lo. Confesso aos irmãos que quando eu estava lendo esse texto, me ocorreram duas ideias. A primeira, será que foi Herodes mesmo ou será que foi a intriga dos próprios fariseus ali? E a outra coisa que eu me lembrei foi sobre o pretenso poder de Herodes. Herodes não tinha poder nenhum para atrapalhar o ministério de Jesus. Vocês lembram no fato do nascimento de Jesus, Herodes recebendo a visita dos magos para ter informação sobre aquela estrela no Oriente, aí ele disse, quando vocês encontrarem o menino, venham me dizer, porque eu também quero adorá-lo. Mas a Bíblia relata que a intenção dele era matar, só que o seu plano foi frustrado. E agora vem essa informação, saia daqui, porque Herodes quer matá-lo, mas o nosso mestre é espetacular. Talvez alguém diga assim, eu acho que isso desestabilizou Jesus. Desestabilizou não. Para mim, na minha ótica humana, desestabilizou aqueles fariseus a resposta que Jesus vai dar agora. Irmão Ronaldo, lê para nós, por favor, o texto que está no versículo 32 de Lucas 13. Ele, porém, lhes respondeu, ide dizer a essa raposa que, hoje e amanhã, expulso demônios e curo enfermos e, no terceiro dia, terminarei. Tá vendo? Jesus confirma a sua autoridade, a autoridade do seu ministério. Talvez alguém pergunte, irmã Jeane, por que será que Jesus foi assim tão áspero e usou exatamente a imagem da raposa, né? Vá e diz aquela raposa. E nas pesquisas feitas, a gente encontra a seguinte explicação. A raposa trata-se de um animal
de personalidade traiçoeira e astuciosa. Isso se encaixa muito bem com Herodes. Não é isso? Sim. Ele vai... E acrescentar alguma coisa? Não. Então a gente segue ainda com um outro texto que vai assim fortalecer essa ideia do ministério de Jesus. A gente tem um texto no livro de João, no capítulo 1, versículos 11 e 12. Eu vou pedir ao pastor Ronaldo para ler para nós. João Evangelista, capítulo 1, 11 e 12. E a gente vai construir agora um link com essa proposta de Jesus. Jesus veio para aquele povo judeu. Jesus veio para ele. E no texto que já foi lido, ele quis ajuntá-lo embaixo de suas asas, como a galinha junta os pintinhos. Então vamos agora fazer um link, essa questão. Primeiro, o último, ser o povo para quem Jesus veio e aquele mesmo povo que o rejeitou. Vamos ver o que nos diz o texto sagrado no livro de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Pronto, aí está a comprovação daqueles que iriam participar daquela mesa no reino de Deus. Por isso que Jesus diz, muitos últimos, eles serão os primeiros. E muitos que são os primeiros, eles serão os últimos. O texto diz que Jesus veio para o que era seu. Ele veio para aquela nação judia, mas eles não receberam. Então agora a mensagem se estende e ela alcança os gentios, quando o próprio texto diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso não agradou aos fariseus. Então, eles confirmam, saia daqui. Herodes quer matá-lo. Mas, irmãos queridos, o que eu tenho para lhes dizer agora é por demais precioso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Após ouvir a ameaça de Herodes, Jesus deixa claro para todos o propósito para o qual foi enviado. Ele diz assim, eu queria que o pastor lesse exatamente o versículo, a parte B do versículo 32. Hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Veja, hoje e amanhã. Então Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O seu ministério era curar, ensinar, expulsar demônios, palavras de ânimo, palavras de fé. E para esse ministério que ele veio, ele cumpriu. E lendo o texto sagrado no livro de João, Evangelho segundo João, no capítulo 17, versículo 4, Jesus está orando por ele mesmo. E nós vamos ouvir o que diz o texto sagrado em João 17, 4, para que a gente compreenda exatamente os planos de Deus não podem ser frustrados e eles são completos. João 17, verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Pronto, meus irmãos. Tá aí. Os planos de Herodes de matar Jesus certamente jamais teriam êxito, porque o próprio Deus, quando ele enviou seu filho ao mundo, ele enviou com a missão, e a sua missão era salvar, restaurar, libertar os cativos e os quebrantados de coração, conforme a profecia de Isaías. E nessa oração do próprio Jesus, que o pastor Ronaldo acabou de ler no capítulo 17, versículo 4, Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, confirmando, completando a obra que me deste para fazer. Logo, aqui está a afirmação que Jesus cumpriu fielmente a missão que lhe fora confiada por Deus. E ele diz, vou continuar ontem, hoje
e amanhã e até o terceiro dia, curando, expulsando demônios, enfim, exercendo o ministério da compaixão, para o qual o nosso mestre veio. As ações do ministério do nosso mestre, além de compaixão, elas também espelhavam justiça e libertação. Jesus não se intimidou com as ameaças de Herodes, pois Herodes jamais teve poder para impedir os planos de Deus. Nessa lembrança de impedir planos de Deus, certeza do plano de Deus, nós vamos recorrer a um outro texto que está no livro de Jó, capítulo 42, verso 2. Vou pedir ao pastor Ronaldo para ler para nós. Jó 42, versículo 2. Nesse texto que nós vamos ouvir agora, há uma afirmação belíssima de Jó, que vem fortalecer essa ideia. Os planos de Deus jamais serão frustrados. E não seria Herodes ou qualquer outra pessoa que iria destruir aquilo que o Senhor planejou. Ouçamos o texto sagrado, o que nos diz a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pronto, está aí a confirmação do servo de Deus. Bem sei que tudo podes, então não escapa nada. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sim, queridos irmãos, nós damos graças a Deus por essa salvação que nos alcançou. O plano traçado por Deus alcançou a nós, alcançou a todos aqueles que crendo, recebendo a palavra, conforme nós lemos, crendo no nome de Jesus. Então, através desse milagre, eles tornam-se filhos de Deus. De forma consciente, Jesus segue seu caminho para Jerusalém. E esse, para mim, é o versículo assim, mais é o ápice desse texto. É quando ele coloca a sua visão na direção de Jerusalém e ele profere esse lamento profético. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eu imagino assim a dor, o sofrimento de Jesus quando dirigiu o seu olhar para o lado de Jerusalém e faz agora essa comparação de uma galinha que, abrindo suas asas, ela guarda, protege, esconde os seus pintinhos. Jerusalém seria palco da sua morte. E nós vamos destacar duas expressões. Eu quis, mas tu não quisestes. Vamos nos colocar agora no lugar, nessa situação de fala. Quantas vezes na nossa casa ou junto com algum amigo nós conseguimos identificar uma situação que a gente pode ajudar e a gente diz à pessoa, me deixe ajudá-lo, eu posso fazer algo por você. E a pessoa diz, obrigada, não quero, eu estou bem assim. E você tenta outra vez. Em outro momento, você vendo que você tem algo para contribuir, para tirar aquela pessoa daquela situação com uma palavra ou com uma ajuda, mas a pessoa olha para você e diz, não quero, eu não estou precisando de nada, muito obrigada. Então você, naquela sua insistência, certamente você vai desvanecer. Você vai ficar sentido porque quis ajudar. Mas se a pessoa não quer, então o texto diz isso, usa essas duas expressões verbais. Quantas vezes eu quis? Então a gente vê Jesus naquela insistência, eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Jesus estendendo a mão, Jesus disposto a ajudar, a salvar, a libertar os cativos, mas ele não obriga. E o texto prossegue pela boca do próprio Jesus, ele diz, mas vocês não quiseram. Então aí está o lamento profético que Jesus diz sobre a cidade de Jerusalém. Neste versículo é visível a
compaixão do Mestre, o sentimento de compaixão que ele espelha quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajudar, eu quis te redimir, mas vocês não quiseram. A gente aí também entende o princípio da escolha, o princípio da compaixão do Mestre, mas também o princípio da escolha. E nessa figura da galinha, eu faço assim um paralelo também com a raposa, né? A raposa na sua astúcia, nos seus atos traiçoeiros, que aí é representado por Herodes, e a gente sabe, quem é de interior sabe que quem tem galinheiros tem que proteger com telas, porque à noite a raposa é aquele animal que sempre vem para destruir ali algumas galinhas. Irmãos queridos, à sombra das asas do nosso Mestre, nós encontramos abrigo, nós encontramos conforto. Escolher se abrigar à sombra das asas do Senhor é fazer a melhor escolha. O salmista nos diz, no livro dos Salmos, capítulo 36, versículo 7, como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Pena que Jerusalém não compreendeu essa mensagem, pois à sombra das asas do Onipotente nós encontramos abrigo, refúgio e segurança. O texto prossegue e agora Jesus vai fazer uma afirmação profética. E essa afirmação está no versículo 35. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Olha, já que eles não quiseram ser abrigados, então Jesus agora emite a profecia. E ele diz: a casa de vocês ficará deserta. E isso se cumpriu no ano 70, quando o general Tito ele invade Jerusalém, destrói o templo, muitos judeus são mortos e muitos são dispersos. Então cumpriu-se cabalmente esse texto, essa parte A do texto. E eis que a casa de vocês ficará deserta. E o texto prossegue no versículo 35. Eu lhes digo que vocês não mais me verão, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Nas pesquisas feitas, nós encontramos duas correntes para explicar esse versículo. A primeira corrente é daqueles que aceitam a seguinte explicação. Quando o texto diz: não mais me verão até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Então nós sabemos que quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, muitas pessoas nas ruas, estendiam seus mantos, suas vestes e gritavam: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, para alguns, essa profecia já foi cumprida. Para outros, ela ainda não se cumpriu. Ela se cumprirá quando Jesus vier com grande poder e glória, em sua vinda em glória, e os judeus arrependidos, crendo na pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus, o enviado de Deus, então eles dirão: de verdade, de coração, bendito o que vem em nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ter aprendido lições, mas a mais importante é que desprezar, rejeitar Jesus, a gente realmente tem que aceitar as consequências. Lembre-se, Jerusalém, Jerusalém. Talvez Jesus esteja dizendo: José, José, Maria, Carmen, Lúcia, Gorete, Flávia. Quantas vezes a porta esteve aberta para você? Quantas vezes eu estendi a mão e disse: vem, filho meu, mas você não quis. Você não quis. Lembre-se que haverá o momento que esta porta será fechada. E quando você bater, cair em si e bater, a resposta será:
não vos conheço. Não perca a oportunidade de seguir a Jesus, o grande doador da vida, aquele que foi enviado por Deus para nos salvar. Lembre-se que ele disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na sombra das suas asas, nós encontramos alívio, refúgio, conforto e segurança. Deus abençoe a vida de cada irmão que acessou, que participou desse estudo, agora ou em outro momento. A nossa oração é esta: aproveite enquanto a porta está aberta. O texto sagrado diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrará e encontrará descanso, encontrará a pessoa de Jesus de braços abertos para lhe ajudar e para atravessar com você pela porta estreita, pois à sombra de suas asas nós encontramos segurança. Deus o abençoe. Amém. Bom, chegamos aqui a mais um final de uma aula, de uma EBD, agradecendo desde já a irmã Jeane pelos preciosos ensinamentos nos trazidos da palavra do Senhor. A palavra é muito clara, o Senhor está batendo e nos chamando, e nós precisamos ouvir esse chamado e nos abrir para que Ele possa entrar e ceiar conosco. As dificuldades da vida, os medos da vida também não são empecilhos para que nós possamos continuar também proclamando a palavra de Deus. O Senhor mesmo aqui, mesmo em uma situação iminente de risco, continuou com sua caminhada em direção a fazer a vontade do Pai. Essa também deve ser a nossa disposição, fazer a vontade daquele que nos chamou para a sua grandiosa graça e misericórdia. Que nós possamos aceitar o seu chamado, tanto para a salvação, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, como também para o seu serviço, aqueles que já o aceitaram como Salvador e que possam ser discípulos proclamando a sua palavra, andando e caminhando, fazendo outros discípulos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedi à irmã Jeane para orar, encerrando este momento, e esperamos que numa nova oportunidade possamos também estar juntos, estudando e sendo edificados pela palavra de Deus, conforme fomos agora. Falou muito ao meu coração e espero que também fale ao coração dos irmãos. E você, quando Jesus te chama, o que é que você tem respondido? Irmã Jeane, por favor. Pai bendito, nós queremos glorificar o Teu nome. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor, por quem Tu és. Obrigada pelo estudo da Tua palavra. Ajuda-nos a Te seguirmos. Ajuda-nos a atravessarmos a porta estreita que indica o caminho da salvação. Abençoa cada pessoa que participou desse estudo, meu Deus, para que a Tua palavra encontre a porta do coração aberta, um lugar fértil, onde a Tua palavra, Senhor Deus, frutifique. Abençoa a Igreja Batista da Capunga, a programação que se segue, o culto logo mais às 9 horas, às 10h45, as salas de EBD, que todos, ó Deus, que chegarem até a Tua casa, saiam de lá edificados e que sejam verdadeiros discípulos Teus. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e obrigada, Senhor Deus, por Tua companhia. Dá-nos uma semana abençoada e dirigida por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana, que Deus abençoe.